Oi, estamos aqui em mais um vídeo de como bolar algumas atividades para estimular seu filho nesse momento. Então, já fizemos 2 vídeos falando sobre o realismo nominal e sobre a consciência fonológica, e agora eu vou entrar um pouquinho na matemática, principalmente para as crianças da educação infantil e na fase inicial de alfabetização. E também aqueles alunos que ainda têm alguma dificuldade, lá no segundo ano, no terceiro, com relação aos números. Então, assim, é muito importante que a criança tenha desenvolvido o senso numérico. E para que ela desenvolva o senso numérico, ela precisa ser estimulada. Então eu vou mostrar algumas atividades aqui que dá para a gente estimular. A gente vai precisar novamente das tampinhas, né? Tem aqui alguns palitos, mas eles também não são tão importantes, né? Se eu não tenho palito, eu posso usar a tampinha. Material bem comum na casa das pessoas é esse Lego aqui, né? Esse material, esses bloquinhos lógicos, também é muito válido, nesse trabalho. E as nossas mãos, né? Porque para a criança entender, né, adquirir esse senso numérico, primeiro, o que é o senso numérico? É a criança entender, quando eu pego, falo aqui, número 5, ele precisa entender que tem que pegar 5 tampinhas. Então, essas 5 tampinhas representam esse número 5 aqui. Então, isso é o senso numérico, é ele entender que relacionar número com a quantidade. Então, vamos lá. Como eu disse que essa associação com as mãos ela é importante, a nossa mão está junto com a gente o tempo todo, então é um recurso que a gente tem, né, ao invés de até da tampinha, porque em alguns momentos eu posso não ter a tampinha, posso não ter o palito, então a mão está ali com a gente. Então aqui, ó, eu fiz esses 3 dados aqui, um com os números, um com as quantidades representadas e um com as quantidades representadas com as, mãos. É muito importante esse trabalho também com o dado. As crianças desenvolvem bastante essa questão do senso numérico. A gente pode fazer algumas brincadeiras com o dado, usa um dado, depois usa 2 dados, e aí ele vai começar a olhar para aquele número ali. Se você joga o dado, a criança, num primeiro momento, tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. De tanto você brincar com ela, vai chegar um momento que ela vai olhar para esse 6, ela já vai falar logo, é o 6. Aí quando você começa a perceber isso, você já pode aumentar. Coloca 2 dados, que ela já vai ter que fazer aquela soma rápida, né? Sem necessariamente a gente falar, olha, a gente está fazendo uma soma. Ele já vai ter que acrescentar, ele vai ter que contar essa quantidade toda. Então você já está trabalhando com ele a soma. E aí eu fiz uma atividade aqui, peguei uns discos de papelão e coloquei os números. E nesse pregador eu colei as mãos. E aí eu tenho aqui o número 6. A criança vai precisar encontrar o número 6 e colocar aqui. Então eu tenho o número 6 aqui com as mãos, tenho o número 6 aqui, e ele já vai poder trabalhar, desenvolver a coordenação motora, porque a gente precisa fazer esse movimento, né, de pinça, né, para abrir o pregador. O 5, aí tem o 5 aqui, o 1, aí vai, o 0, como que vai representar o 0, o 9, e assim por diante. Então esse primeiro trabalho, né, de senso numérico mostrando as mãos, ele é muito importante, faz com que as crianças entendam bastante, percebam bastante como que é formado essa questão do número, que é tão difícil, né? Parece ser tão difícil para elas,
né? Mas é muito fácil do professor trabalhar, porque o número você consegue provar que o número 1 é uma tampinha, você está ali. O número 2 são duas tampinhas, ó, 1, 2. Então ele se torna mais gostoso de trabalhar. E aqui com relação ao Lego, a gente pode trabalhar, né? Eu quero que tenha o número 10. Então você vai ter que pegar e colocar 10 pecinhas iguais, ou da mesma cor, ou de cores diferentes, não tem problema, ou 10 pecinhas diferentes. Aí a criança vai montando, né, até chegar nas 10 pecinhas. Vou pegar esse aqui maior. 2, 4, 6, 8, 10. Então aqui, montou. Eu tenho 10 pecinhas aqui. Tenho 10 pecinhas. Tenho o número 10. Então a criança vai desenvolvendo, vai brincando. Depois a gente pode colocar essas peças em ordem, né, do menor para o maior, uma peça, duas peças, três, você já vai trabalhar aí uma ordem crescente, inverter a ordem, vai trabalhar uma ordem decrescente, né? E isso, olha só, na brincadeira, você não vai falar, olha, a gente está trabalhando, a gente vai ensinar aqui para você a ordem crescente e decrescente, escreve aqui no papel, em momento nenhum a gente está trabalhando aqui com papel, com a escrita, porque é um momento também que a criança precisa entender, né? E se você levar só atividade no papel, ela não vai querer fazer. Ela está em casa, não está na escola, então a gente precisa oferecer para ela atividades estimulantes, né? E depois que acabar a atividade, você pode deixar ela brincar com os blocos, fazer um objeto, né? Ela usar a criatividade dela. Então é muito importante para desenvolver o senso numérico a gente trabalhar com as mãos, mostrar para a criança e fazer com que ela entenda e faça essa associação, né, das mãos com os números. Isso é muito importante. Beleza, galera?